Olá, pessoal! Hoje eu converso com o diretor do Instituto Nacional de PNL, Wanderson Andrade. Ele está há 18 anos nesta área, tem um grande conhecimento e essa nossa entrevista tem muito a agregar de conhecimento, que o tema abordado hoje serão os hábitos. Então fique até o final, essa entrevista está imperdível. Wanderson, muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu já começo te perguntando, o que é PNL? O pessoal que está nos assistindo ainda não conhece. Tudo bem com você? Ótimo, Matheus. Olá, olá a todos que estão nos assistindo. Quero primeiramente agradecer a você por fazer esse movimento de levar conhecimentos para agregar na vida das pessoas, que a sua preocupação em ajudar o ser humano, que é o seu objetivo, o seu sonho, a sua missão que você está fazendo acontecer, que principalmente com jovens, que vai fazer a diferença através da sua vida, dos seus conhecimentos. Então, parabéns, e é um prazer estar aqui com você nesse momento para a gente poder falar um pouquinho mais sobre os hábitos. Legal. Então, vou explicar para vocês então, o que é a PNL, né? Como você perguntou. Então, a PNL, a Programação Neurolinguística, ela surgiu através de dois grandes rapazes que foram estudar a psicologia, e o Richard Bland e o John Grinder, que era professor de linguística. E eles descobriram, através de um trabalho de conclusão de psicologia, que a mente humana ela é programada, assim como nós criamos o computador, nós tiramos a ideia da mente, colocamos para fora e criamos o computador para nos facilitar. E assim nós também temos comandos no nosso dia a dia. Tem comandos que nos alegram, tem comandos que nos jogam para baixo, tem comandos que talvez deixam triste, que deixam com raiva, deixam feliz. Se nós soubermos programar esses comandos e ter o conhecimento de como funciona a mente, fica fantástico, fica maravilhoso. No entanto, que a PNL tem um nome que chama Practitioner, que a origem da palavra é resolução rápida de tudo aquilo que você deseja. E ela marca muito naquela frase, o que um ser humano pode fazer, o outro também pode. Basta ele ter acesso aos seus conhecimentos, a programação da sua mente, como você funciona, como funcionam as suas habilidades, como funcionam as suas capacidades, a forma que você vê o mundo, a forma que você assimila as coisas, que você sente, qual o significado você tem para todas as coisas. E assim a PNL vem alcançando, vem levando conhecimento para as pessoas de como ter o controle de sua própria mente, como poder administrar os pensamentos e as emoções. Legal. É muito importante o pessoal conhecer mais sobre o que é o PNL. E os hábitos têm muito a ver com o PNL. Então eu já pergunto para você, como os hábitos são formados e ou adquiridos? Ótimo. É bem assim, vamos entender um pouquinho a mente humana. A nossa mente, ela tem parte da consciência e do inconsciente. O inconsciente, ele que organiza todos os nossos órgãos, todo o funcionamento do nosso corpo. E o que ele faz? Ele pega tudo aquilo que você faz, que você requer uma energia, uma vontade, uma atenção, e você começa a repetir, ele joga para o piloto automático. Isso é uma inteligência fantástica. A mente ela consegue jogar para o piloto automático aquilo que você talvez tinha muito esforço. Eu gosto muito do exemplo do dirigir. Se você um dia aprendeu a dirigir, você ficava raciocinando, nossa, 3 pedais, o volante, a marcha, o que eu vou fazer? Só que você começa a treinar e você vai repetindo. Ao repetir várias vezes, a mente entende, opa, vai virar um hábito. Já que é um hábito, vou jogar para o piloto automático. E nesse piloto automático, começa a fazer sem pensar. Então, você não precisa pensar mais para fazer ao dirigir, quando você treina. E assim é formado os nossos hábitos. Tudo aquilo que você precisa, ele vai formando. Só que tem que tomar muito cuidado. Existem hábitos de poder e hábitos que talvez atrapalhem a vida da pessoa. Hábitos que ajudam as outras pessoas e hábitos que não ajudam as outras pessoas. Se eu tenho o hábito de falar bom dia, como que você está, vai chegar uma hora que a mente vai entender, não precisa pensar para fazer isso. Virou piloto automático. Então, é dessa forma que funcionam os hábitos, no piloto automático. Então, tudo que eu possa fazer, mas tem que tomar cuidado
quando eu quero criar um hábito de poder, eu não posso deixar que seja dor. Quando é uma dor, ele demora e talvez nem crie o hábito. Toda vez você vai ter um esforço para virar o piloto automático. Como, por exemplo, vou dar outro exemplo de dirigir, que é o mais simples, que às vezes ou você dirige ou você anda do lado de uma pessoa que dirige. Se eu entro no carro e coloco o cinto e falo, nossa, eu tenho que colocar esse negócio, e xingo, vira dor para colocar o cinto, ele não vai virar um piloto automático e toda vez você vai sofrer ao colocar o cinto. Se eu coloco com um sentimento de prazer, de normal, assim, eu coloco o comando, vou colocar o cinto de segurança para a minha própria segurança, então estou colocando sem sofrer. Ao fazer sem sofrer e repetir várias vezes, ele vai entrar para o piloto automático. E o que vai acontecer? Toda vez que você for colocar o cinto, a sua mente vai pensar em outra coisa. Ela não vai ficar naquele foco da dor de tem que colocar o cinto. Ela faz no normal. E você começa a pensar e ter habilidade para os outros pensamentos. Que legal. Nossa, uma explicação muito prática e muito fácil de entender, né? Falando ainda sobre hábitos, eu tenho mais uma pergunta a te fazer, que é quanto tempo leva para se iniciar um novo hábito e para transformar um novo hábito? Então, esse momento é fantástico. A programação neurolinguística fez vários estudos, fizeram vários com a neurociência e chegaram a uma conclusão. A probabilidade, quando você repete 21 vezes, a mente entende que é um movimento que você vai repetir. Ele vira o seu hábito. Depois que passa 21 vezes, você repete mais 21 vezes, ele vai fazer parte da sua personalidade. Então, as pessoas vão te ver conforme você criou o hábito. Aqueles exemplos simples. Se eu falo assim, me presta essa caneta, por favor. Ou eu falo, bom dia, tudo bem. Ao falar, por favor, ou bom dia, tudo bem, dou um sorriso, repetiu 21 vezes, ele virou piloto automático. Mais 21 vezes, ele vai fazer parte da minha personalidade. As pessoas, ao me verem, vão falar, nossa, que pessoa educada, ele dá atenção para mim, ele pede algo e ele agradece, porque virou parte da personalidade. Vamos pegar o contrário, que é o perigo. Por isso tem hábitos que destroem o ser humano. Se eu falo assim, pega aquela porcaria, desculpa a palavra, mas é verdade. Se eu falo assim, pega aquela porcaria, alguns falam, nossa, mas o que tem de positivo falar porcaria? Para quem está ouvindo é negativo, mas para quem está falando é positivo, porque ele está colocando para fora uma frustração. Só que ele não está pensando no outro, ele está machucando o outro. Então, ao colocar para fora, para ele é prazer. Vai repetir 21 vezes, vai virar um hábito. Depois, mais 21 vezes, vai fazer parte da personalidade. E quando a pessoa vê essa pessoa, o que ela vai falar? Nossa, aquela pessoa é mal educada. Nossa, que porta. A pessoa chega batendo, né? Nem fala bom dia, nem pergunta como você está, porque fez parte dela. Então, os hábitos que vão repetindo. No entanto, se você for pegar a própria habilitação, você fazer o exame a aula de rua, você tem que fazer no mínimo, acho que se eu não me engano é 25, antes era 21 aulas, mas passaram mais um pouco para ultrapassar o hábito. Então, se você vai preparado para treinar, para dirigir, não sofrendo, mas com a vontade de aprender, com a necessidade, por isso vem a programação da mente, você vai criar um piloto automático e vai começar a fazer sem pensar. Então, você não vai ter tanto aquele sofrimento ao dirigir. Assim existe para várias coisas. Os hábitos com poder. Criam hábitos com poder, coisas favoráveis que vão ajudar você e ajudar o outro. Então, alguns perguntam, mas como então eu crio? O que é um hábito de poder? Aquilo que vai fazer bem para mim, que eu não preciso mais ter energia, atenção e foco no que preciso fazer, e aquilo principalmente vai fazer bem para o outro. Então eu preciso ter esse equilíbrio. Senão eu faço o que é bom para mim, eu xingar, eu colocar para fora, mas eu machuco o outro. Se eu tenho o hábito de chegar em casa e colocar a raiva para fora na família, o que vai acontecer na minha mente? Ela vai criar o hábito, todo dia que chegar, vai chegar machucando a própria família. Então eu tenho que preocupar com a família, preocupar com o outro, com as pessoas do trabalho no dia a dia.
Assim nós vamos formando. E o interessante é dessa forma. Então, tudo que você for fazer na sua vida, coloca vontade. Coloca a vontade de querer. Então, se eu vou tirar uma habilitação, eu falo habilitação porque há um tempo atrás eu fiz uma palestra de ansiedade lá em Cambuí, numa autoescola, e tinham 45 pessoas para fazer exame de rua. E o que aconteceu? Eles treinaram a mente. Antigamente passava 2 ou 3 pessoas, né? Se passaram em média de 25 pessoas. Porque é a mente, a própria. Então, o que eu preciso criar? Então, nós fizemos até aqui em Pouso Alegre em algumas autoescolas, para ajudar o ser humano. Então, o que ele quer? Qual o objetivo? Vamos pegar a carreira profissional, financeira, tudo que eu preciso ter vontade e criar hábitos de poder que vão me ajudar a potencializar a minha vida. Excelente. Dicas muito importantes, práticas para quem está nos assistindo, já pode colocar na sua vida, a pessoa, essa questão dos hábitos, que é extremamente importante. Eu quero só dar um exemplo que uma vez eu ouvi uma história rápida de um casal que toda vez que o marido chegava na casa, eles discutiam, a esposa e o marido. Você acabou de falar sobre família, né? Então me lembrei dessa história. E o hábito era o quê? Discutir todas as vezes que se encontravam, né? Até que ele teve uma conversa com um amigo e falou, olha, toda vez que você chegar e for discutir, fica com uma garrafinha de água e toma um gole de água. E assim ele começou a fazer. Ele criou esse hábito, ao invés de retrucar a discussão, ele tomava um gole daquela água. Enfim, depois de um certo tempo desse hábito, as discussões praticamente zeraram. Então, olha que interessante, tem tudo a ver com esse assunto nosso sobre hábitos. E eu gostaria que você comentasse aqui na nossa entrevista, no vídeo, sobre esse projeto agora que você iniciou há pouco tempo, há poucos meses, do Instituto, né, Nacional de PNL, que vai ajudar tanta gente, um projeto social. Conta mais um pouco para nós. Então, nós fazemos mesmo alguns trabalhos sociais, porque a preocupação com a mente humana. Então, nós precisamos ajudar. Tem pessoas que têm condições de fazer alguns cursos, tem pessoas que não têm condições. E nós precisamos olhar para essas pessoas, porque a mente humana, o ser humano, ele precisa desenvolver, precisa ter uma chance na vida. Então, nós criamos alguns projetos sociais, como nós temos o Elas que Inspiram, que é a reunião de mulheres que querem evoluir, através da Dani, que é a diretora, que gostou, mudou a vida e ela quer proporcionar, ajudar, levar conhecimento para as pessoas. Temos o departamento de psicologia, que também tem um processo fantástico de todas as pessoas que participam dos treinamentos, elas têm o primeiro atendimento gratuito. Então, você participa de um treinamento, você, mudei minha vida, o que eu vou fazer? Você tem um acompanhamento. Então, com isso, nós vamos criando vários outros projetos. Palestras com arrecadar alimentos para poder ajudar o ser humano, até mesmo um pouquinho antes da pandemia, nós estávamos num processo de palestras e que chegamos a um mês atrás, antes da pandemia, com a palestra de ansiedade, chegamos a arrecadar 1.200 quilos de alimentos para poder ajudar o ser humano. Então, é levar conhecimento a ajudar. E agora nós estamos montando uma sede. E nessa sede vão ter salas de atendimento, que vão ser esses primeiros atendimentos gratuitos, vão ter uma sala de reuniões e vídeos que nós vamos fazer o estúdio. Que estando pronto, com certeza você vai ser convidado, né, Matheus? Para estar lá, para conhecer, para fazer uma palha. E temos também projetos com jovens, por isso eu reconheço o seu trabalho e eu sei que a sua missão é grande, principalmente com os jovens, que precisam ter um norte, precisam ter uma direção, e não sabem, não tem referência. E talvez tem pessoas que cuidam mais dos adultos e esquecem dos jovens. Então, novamente, eu quero agradecer a sua missão, Matheus. Eu agradeço porque na hora que você mostrou, eu entendi, o próprio Instituto entendeu, as pessoas que estão conosco, a entender o seu objetivo, a sua missão, e estamos torcendo por você, tá bom? Muito obrigado pelas suas palavras, fico muito feliz e mais uma vez vou ressaltar aqui a questão desse projeto, que vocês estão fazendo algo voltado ao social também, né? Então, quem está assistindo o vídeo, mora em Pouso Alegre, mora aqui na região, pode contribuir de alguma forma com esse projeto,
né? Então, eu vou deixar os contatos aqui do Wanderson, do Instituto. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do Instituto, os cursos que eles oferecem, que eu fiz, né, 2 cursos do Instituto e adorei, transformou realmente a minha vida, e eu indico muito. Então, se você tiver algum interesse, estarão aqui na descrição os contatos. Wanderson, muito obrigado mais uma vez. Espero contar com você para uma próxima entrevista. Ótimo, Matheus. Muito obrigado também pelo acolhimento, por acreditar, por experimentar, né? Antes de passar, você experimentou. Então, isso é fantástico. Você e a Selma também estavam juntos ali, adquirindo conhecimento. Já tem vários conhecimentos e vocês ainda adquirindo mais ainda. Parabéns mesmo, tá? E estaremos sempre juntos. É só contar com a gente e nos chamar que nós vamos ajudar. Um abraço. Legal, abraço. Tchau, tchau.